Começa agora o programa Sintonia com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa ao medo atroz, este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, nenhum poder do inferno irá, nas suas mãos me arrastar, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer.
Você acabou de ouvir aí Raquel Novaes cantando Só em Cristo. Meu nome é Everton de Borba, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul e você é o meu convidado para estarmos juntos ouvindo belíssimas canções e também refletindo na Palavra de Deus. Antes, porém, de nós continuarmos, eu quero orar pela tua vida. Pai amado, em nome de Cristo, eu te peço que estejas colocando a tua mão abençoadora sobre cada ouvinte nesse instante, aonde estiver, ó Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, no meio de transporte, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja preservando, que o Senhor esteja cuidando a vida de cada um de nossos ouvintes e a todos nós, nos ensinando, ó Pai, nos mostrando, Senhor, como e qual a maneira de nós glorificarmos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te suplicamos, em nome de Cristo. Amém. E essa semana é uma semana muito especial, né? Nós, aqui para o Rio Grande do Sul, uma semana muito especial, onde nós temos a comemoração do 20 de setembro. O 20 de setembro, que acontece aqui, segundo o meu calendário, acontece no domingo. No entanto, nós já começamos as nossas comemorações dentro daquilo que nos é permitido, né, no limite que nos é permitido, e eu quero compartilhar com você que está aí do outro lado dessa transmissão uma belíssima canção que nos faz refletir sobre o chamado que Deus faz a todos nós. E esta música se chama Homens de Valor e a banda é Opus Dei. Vamos ouvir juntos? Quem irá abrindo caminhos, semeando melhores destinos, com palavras de amor para a humanidade? Quem dirá? Me proponho a ser reto, me entrego completo e me uno à causa de Deus que muda o coração. Quem irá a estes homens tão desesperados? Quem irá a esses matrimônios acabados? E esta criança que está sozinha em seu lar, esperando que alguém lhe ame. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Eis-me aqui, Senhor, rendo os meus direitos. Hoje venho disposto a traçar palavras de amor para a humanidade. Hoje aqui, me proponho a ser reto, me entrego completo e me uno à causa de Deus que muda o coração. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador.
necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, homens entregados, fiel ao seu chamado, tudo pela causa do Senhor. Aí então essa belíssima canção de Opus Dei, que nos faz refletir sobre o chamado que Deus tem feito a homens aqui em nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, aonde, de certo modo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem crescido de modo maravilhoso. E eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus nesse instante, que está lá em Atos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 6, onde a Palavra de Deus nos mostra também que homens valorosos foram chamados para servir ao Senhor na casa de Deus, servindo de modo diaconal, de modo a estender a mão, a socorrer a necessidade. Então, a Palavra de Deus nos diz assim, Atos capítulo 6, versículo 2 a 6. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Antes de nós continuarmos aqui, o versículo 2 e versículo 3 fala no atendimento de servir às mesas, que se refere especificamente à assistência social, o que hoje em dia algumas igrejas dão o nome de cesta básica, atendimento social nesse sentido. Então os apóstolos estavam dizendo: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, deixamos desprovido o estudo e o ensino da palavra de Deus para servir, para atender às necessidades sociais das pessoas que se chegam até nós. Precisamos de mais pessoas. E aí então nós temos a instituição dos diáconos, e esses diáconos, estes que estariam encarregados de atender a ação social da comunidade, eles deveriam ser homens cheios do Espírito e de sabedoria. Versículo 4 diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E aí então temos a instituição de homens preparados, cheios do Espírito, consagrados a Deus, para atender às necessidades sociais aí, a ação social da comunidade dos cristãos. E nós percebemos que de tempo em tempo Deus tem chamado homens, mas não somente homens, mulheres também, para servirem em áreas específicas na casa de Deus. Aí então, homens de valor
sendo chamados por Deus, homens cheios do Espírito Santo e de vontade de servir ao reino de Deus. E falando em mulheres que servem na casa do Senhor, no reino de Deus, mais adiante aí nas próximas programações nós queremos trazer a participação aí da presidente da Federação de SAFs, né, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, para estar conosco aqui nos trazendo algumas informações de como nos nossos dias as mulheres têm servido na casa de Deus, como as mulheres têm servido no reino de Deus, como funciona aí o trabalho feminino na Igreja Presbiteriana do Brasil. E agora vamos ouvir mais uma belíssima canção com Leandro Gonçalves, canção intitulada Creio em Ti. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará.
Aqui pela sua rádio web Ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus, a exposição bíblica da palavra, os mais lindos louvores na sua programação. Tá aí então, programação Sintonia com Deus. E se você deseja entrar em contato conosco, ver o que está acontecendo aí na Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, quais são as programações da igreja, você pode entrar em contato conosco através das mídias sociais. Nós temos então aí o Instagram, o YouTube, Facebook e também o Telegram. Aí lá no Telegram você pode inclusive se tornar membro ali do grupo do Telegram e ter contato, né, ter as informações referentes à Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. Todas estas mídias, Instagram, YouTube, Facebook e Telegram, o endereço é basicamente muito parecido, basicamente o mesmo. Você digita lá IPB Sapucaia. No Instagram você vai nos encontrar IPB Sapucaia. No YouTube você vai nos encontrar IPB Sapucaia. Facebook, Telegram, também este mesmo prefixo, né, esse mesmo endereço, e você pode então ter ali informações sobre a Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. E para nós será uma alegria tê-lo conosco ali também pelas mídias sociais. E se você deseja mandar o seu áudio aqui para nossa programação, você pode enviar também numa dessas mídias, principalmente ali no Telegram. Você pode fazer sua gravação e enviar ali, que nós estaremos veiculando aqui na programação Sintonia com Deus. Você pode, de onde você estiver, você pode dizer: olha, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui em tal cidade e eu estou sintonizado, estou ligado na Sintonia com Deus. Vamos ver quem são os nossos ouvintes aqui, quem está ligadinho nesse momento. Opa! Olá, aqui é o Plínio, sou de São Gabriel, Rio Grande do Sul, membro da Igreja Presbiteriana, e estou ouvindo o programa Sintonia com Deus. Um abraço para todos. Buenas noches, mi nome é Sandro e eu estou sintonizado com a Sintonia com Deus, de Canoas. Um abraço. Aí então Plínio e Sandro estão sintonizados com Deus, aí juntamente ouvindo as canções. Deus abençoe a vida de vocês, queridos, em nome de Cristo. Continuemos aí na sintonia. E agora vamos refletir sobre princípios de interpretação da palavra de Deus, para nos ajudar aí a compreender com mais clareza o que a palavra de Deus tem a nos dizer e como nós encontrarmos os princípios de Deus aqui na Escritura. Então, dando sequência ao que nós já temos desenvolvido aí nas últimas semanas, hoje nós vamos observar o sexto equívoco que algumas pessoas cometem. E ela trata exatamente de basear um ensino importante para a nossa vida em passagens obscuras da Escritura, em passagens de difícil compreensão. Algumas passagens da Bíblia são de fato difíceis de se entender. E são difíceis de se entender até porque alguma palavra que é importante para a interpretação aparece apenas uma vez. Ou então ela aparece com uma certa raridade. Em outros casos a palavra até aparece mais vezes, porém a sua tradução não é muito claro. Quando temos essa situação, esse fato, nós precisamos recorrer a algumas regras extremamente práticas de interpretação da Bíblia. E uma dessas regras é a seguinte: as coisas principais são as coisas claras, e as coisas claras são as coisas principais. Se algo for importante, isso será ensinado na Escritura de forma bem clara e provavelmente em mais de um lugar. Então, desse modo, você encontra o ensinamento, o princípio aplicável à vida, num texto claro e em mais de um lugar na Escritura. A segunda regra para nós entendermos a palavra de Deus é que quando uma dada passagem não está clara,
não devemos nunca supor que ela esteja ensinando o contrário do que outra parte nos ensina com muita clareza. Deus não comete erros na sua palavra, mas nós podemos cometer erros, infelizmente, ao tentarmos interpretá-la. Então, uma passagem obscura, ela nunca deve ser uma passagem onde nós tenhamos como principal fonte para extrair um princípio da palavra de Deus para nós. A Escritura interpreta a Escritura. A verdade bíblica, a verdade de Deus, o princípio do Senhor para a nossa vida estará sempre de modo claro na Escritura e estará provavelmente em mais de um lugar na Escritura. Aí então, algumas regrinhas para a interpretação. Fique esperto, estude a Bíblia. Opa, e tem mais ouvintes aí, ligadinhos, sintonizados com Deus nesse instante. Vamos ver quem está conosco. Buenas, meu nome é Vitor Germano, congrego na IPB Sapucaia do Sul e estou ligado no programa Sintonia com Deus. Olá, meu nome é Tainá, congrego na IPB Sapucaia do Sul e estou ligada na Sintonia com Deus. Tá aí então os nossos irmãos Vitor e Tainá, são sempre aí nossos ouvintes na programação Sintonia com Deus, membros aí da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, como também outros demais membros da igreja que têm sido assíduos aí na audiência da programação Sintonia com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ouvir mais uma belíssima canção nesse instante, um hino bem tradicional da nossa igreja, porém cantado num estilo extremamente moderno e atualizado. Castelo Forte. Vamos ouvir juntos. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
Você está na Sintonia com Deus. Programa Sintonia, programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. E nós estamos aí ouvindo canções belíssimas que nos fazem refletir. E na sequência agora, Nascidos de Novo, com a música Jesus. E depois, sem interrupção, Hillsongs Brasil cantando Me Rendo a Ti. Salvador, quem é aquele que o chamam de libertador, que veio ao mundo com uma missão, vencer a morte e da vida, que poderia, mas não desistiu. E ele foi até o fim. Morreu por mim, por meus pecados, sem merecer. Foi humilhado. Morreu por não desistiu, ele foi até o fim.
Aqui pela sua rádio web Ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus, a exposição bíblica da palavra, os mais lindos louvores na sua programação.
E agora chegou o momento de nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Porém, antes vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te suplicamos em nome de Cristo que nos dê compreensão sobre aquilo que deseja nos falar nesse instante, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus que nós vamos refletir nesse momento está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 1 até o versículo de número 14 da palavra de Deus, que nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. É impressionante como a palavra de Deus nos apresenta o nosso Deus sendo especialista em fazer aquilo que nós julgamos impossível. E aí nos deparamos com uma verdade bíblica extremamente clara. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. O povo de Deus, aqui no texto, no contexto da leitura de hoje, o povo de Deus é apresentado como um povo levado ao cativeiro babilônico. O povo havia abandonado a Deus e as práticas de desobediência ao Senhor eram habituais no povo. Há tempos o povo estava sendo alertado quanto ao perigo de abandonarem a Deus, virarem as costas para o Senhor. Agora estavam no cativeiro, estavam sofrendo no cativeiro, e seus sentimentos e percepções eram de que a mão pesada de Deus
estava de fato sobre eles, a ponto de os abaterem definitivamente. Eram como ossos secos e sem vida, assim eles se sentiam. Estavam recebendo sobre si a mão pesada de Deus, a disciplina do Senhor. Aos seus olhos, era impossível a restauração, ao ponto de chegarem a imaginar que o fim havia se estabelecido para eles. Não há mais solução, não há mais saída, não há mais o que fazer, acabou tudo para nós. E é interessante que às vezes, na nossa caminhada, nos dias de hoje, esse mesmo contexto que nós encontramos em Ezequiel, sendo anunciado aqui no capítulo 37 de Ezequiel, parece ser muito atual em algumas situações dos dias de hoje. As pessoas que recebem do Senhor uma advertência, as pessoas que diante da sua caminhada se veem abatidas, se veem em sofrimento, se veem em angústia, se veem sob a poderosa mão de Deus e dizem a si mesmo: não tem mais jeito para mim, não há mais solução, tudo acabou, não tem como Deus restaurar a minha vida, não tem como Deus mudar a minha realidade. Só que o texto de hoje nos mostra um Deus que certamente corrige as nossas faltas, um Deus que certamente pesa a sua mão quando nós falhamos com o Senhor, mas também revela a nós um Deus que restaura, um Deus que constrói em nossa vida, um Deus que reedifica, um Deus que ergue novamente após sermos corrigidos pelo Senhor. Em Ezequiel 37, versículo 7 e 8, nós vemos como Deus restaura o homem. Ainda que para o homem possa parecer que não há mais solução, não há mais conserto, restauração, para o Senhor, a restauração do homem é possível. O nosso Deus é o Deus que realiza o impossível. Quando em nossa cabeça nós não imaginamos solução, Deus surge com conserto, com restauração, com soluções. Nós podemos observar Paulo e o exemplo de Paulo, perseguidor da igreja, alguém transformado por Deus, alguém restaurado pelo Senhor e feito um grande homem de Deus, um missionário, o maior missionário do Novo Testamento. Encontramos Pedro, igualmente, numa situação em que provavelmente imaginasse não haver solução, não haver restauração para a sua vida, após ter rejeitado claramente o Senhor Jesus. Em determinado momento diz a Jesus: nada vai te acontecer, ó Senhor, te abandonarei jamais. No entanto, nos momentos mais complicados e intensos da vida de Cristo, próximo à crucificação, Pedro o nega abertamente por 3 vezes. Que restauração poderia haver para este homem? Que restauração poderia haver emocionalmente para esse homem, espiritualmente para esse homem? No entanto, Deus restaura a vida dele. E o que dizer da situação do ladrão da cruz, crucificado ao lado de Cristo,
que arrependido de toda a sua vida, ele tem a transformação realizada no seu ser, diante da graça e da misericórdia de Deus. Deus é o Deus do impossível, da restauração plena, da transformação completa. Não há vida problemática ou abatida que Deus não possa restaurar. Deus pode fazer reviver o teu coração, a tua alma, a tua vida, trazer novamente ânimo, fôlego de vida. Quando a esperança parece acabar, quando o tratamento realizado pelo Senhor se concluir, o homem arrependido é restaurado por Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, Ezequiel 37, o texto que nós estamos refletindo nesse momento, capítulo 37, versículo 11 e 12. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A restauração plena pertence a Deus. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar nesse instante é que Deus transforma a história do homem. Não transforma apenas o homem, mas transforma a história do homem. Versículo 9, versículo 10 diz assim, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Restaurar o homem e mudar a sua história. O Senhor dá vida. O Senhor dá uma nova caminhada. E assim, quando somos restaurados, tocados por Deus, e por meio de Cristo ganhamos nova vida, também a história pessoal é transformada. Quando Lázaro foi ressuscitado, a sua vida toda foi transformada. E quando o filho pródigo voltou para casa, o contexto da sua vida foi transformado. Deus pode mudar a história toda. Deus pode transformar todo o contexto, não apenas o indivíduo, mas toda a sua história. Não esqueça isso. Em terceiro e último lugar, Deus faz isso porque para que o seu nome seja glorificado. O Senhor realiza essa obra para que o nome dele seja glorificado. Versículos de número 14 diz assim, porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. O Senhor deve ser glorificado em toda essa transformação. No momento de restauração, no momento de transformação, no momento em que nós somos resgatados do abatimento, quando nós somos restaurados da mão pesada de Deus, quando Ele resolve mudar a nossa vida, após ver arrependimento das nossas atitudes,
Ele transforma plenamente a nossa vida, nos restaura o ânimo. Ele restaura completamente o nosso contexto, a nossa história é transformada, reinicia-se uma nova jornada, uma nova caminhada. E tudo isso para que o nome dele, de Deus, seja glorificado. Única e exclusivamente o nome de Deus. E isso nos aponta para o fato de que todos nós somos instrumentos para a glória de Deus. Vivemos para Deus. A motivação de Deus em fazer isto é ser conhecido relacionalmente por você. E dessa forma, restaurar a tua vida. Desta forma, ser glorificado o Senhor. Ele te estende a mão e diz: não acabou. Vamos caminhar juntos novamente. Mas saiba de uma coisa: eu sou o Senhor. Que amor maravilhoso Deus tem para com a vida do seu povo. Que amor maravilhoso Ele tem revelado a você e a mim. Portanto, se você está abatido, se você está passando por uma situação difícil, se você sente até a mão de Deus sobre a tua vida, abatendo, corrigindo, saiba que Deus está amorosamente trabalhando, construindo, edificando em tua vida, para que amanhã ou depois sejas um instrumento ainda mais apurado nas mãos de Deus, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. Fiquem com Deus e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.